Saudações a todos e todas, estudantes aí do primeiro ano. Eu passei uma atividade de pesquisa, mas na verdade não é nenhuma novidade, é mais um reforço, né? Porque antes das aulas presenciais serem interrompidas pela pandemia, nós já tínhamos falado sobre esse tema, então serve aí como uma atividade, um exercício de fixação e para refrescar a nossa memória. Muito bem, então eu vou ler a pergunta e a resposta, né? Então a primeira pergunta ela vem falar o seguinte: o que significa dizer que os seres humanos da pré-história eram inicialmente coletores? Vejam só, eles coletavam sementes e frutos para se alimentarem. Os seres humanos, eles não tinham expertise, ou seja, a capacidade ainda naqueles primeiros momentos de dominar a agricultura, o processo agrícola, não dominavam ainda a domesticação dos animais, isso vai acontecer gradativamente, não dominavam o fogo, muitas vezes ainda não tinham o domínio de confeccionar sua própria vestimenta, então tudo isso fazia com que o ser humano se tornasse mais exposto. E essa exposição, né, mais vulnerável às mudanças climáticas, às mudanças ambientais. Isso fazia com que o ser humano ele estivesse sempre migrando, né, num nomadismo contínuo, né, nômade isso, de migrar, de se locomover, de não ficar num lugar só. Por quê? Porque a vida não era fácil, então ele tinha que ali buscar condições de se alimentar, não é? Então, sim, os seres humanos, nas suas primeiras caminhadas, homens e mulheres, eram sim coletores e caçadores também. Ser nômade significava, eu já respondi na questão anterior, que era isso. Naquele momento ainda, não era uma questão de opção ser nômade, era uma questão de sobrevivência. Era isso, migrar conforme fosse necessário. Se mudasse o clima, mudasse as estações, escassez de água, escassez de comida, logo ele se deslocava em busca de lugares, localizações que pudessem estar sanando essa necessidade, né? Então, uma coisa bem básica de sobrevivência. O que é ser sedentário na pré-história? Ser sedentário é justamente o próximo passo que os seres humanos dariam, né? A partir do momento das experiências acumuladas, o ser humano ele vai dominar, vai domesticar os animais, vai domesticar o lobo, que vai se tornar um cão, né? Vai aprender a agricultura, inclusive muitos historiadores defendem majoritariamente, né, a maioria, que foram as mulheres que desenvolveram a agricultura e até a domesticação de animais. Já por questões naturais, o homem saía para caçar e a mulher ali, muitas vezes grávida ou com a criança recém-nascida, ela ficava mais recolhida, mais restrita ao ambiente, justamente por conta da necessidade que os pequenos ali necessitavam e mereciam, né? Então, os seres humanos eles começaram a se tornar sedentários a partir do momento que foram desenvolvendo técnicas de domesticação de animais. Eu tinha um professor de história que ele falava assim, eu achava isso sensacional. Ele falava assim no meio da aula: vocês não sabem que invenção magnífica é o galinheiro. E é verdade, né? Assim, há milhares, né, de anos atrás, ter um galinheiro ali onde você se alimentava dos ovos ou, né, das próprias galinhas, enfim, e não precisava se sujeitar a um ambiente inóspito ou hostil, onde você saía para caçar e de repente se tornava caça. Então isso realmente representava aquele momento qualidade de vida. A outra questão aqui, como surgiu o comércio? Então, no decorrer do desenvolvimento, a partir do momento que o ser humano foi saindo dessa caminhada ali de coletores e caçadores, deixando de ser nômades, dominando a agricultura, dominando a pesca ali próximo, domesticando animais. Então, a partir do momento que o ser humano ele foi desenvolvendo essas técnicas, ele foi
diminuindo essa necessidade de manter essas longas viagens, que era assim que ocorria. Às vezes o ser humano ele passava meses caminhando justamente para garantir essa alimentação necessária em busca de recursos, né? Então, com o domínio, com o aperfeiçoamento de técnicas, os seres humanos eles foram se sedentarizando, ou seja, foram criando residências fixas, né? E com isso foram produzindo. Antes, quando não dominavam, basicamente a agricultura basicamente coletavam. Agora que eles sim já dominavam já a agricultura, a domesticação de animais, esses produtos excedentes, eles faziam uma espécie de escambo ali, era uma troca, trocavam mercadorias. E aí é quando surge o comércio, porque entre tantos povos e tantas civilizações que se desenvolveram em tempos diferentes, de maneiras diferentes, com culturas diferentes, mas haviam desde civilizações e tribos que eram inimigas a que eram amigas e que travavam ou faziam essas trocas comerciais. Outra questão, quais seres são fundamentalmente políticos? Nós somos seres fundamentalmente políticos, né? Nós, seres humanos, homens e mulheres. Por quê? Porque eu desconheço, né, que os outros animais façam política, né? Essa arte da política, de relações de poder, de cultura, de costumes, de se relacionar com as pessoas. Então, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política. Realmente, a política partidária é muito estigmatizada no nosso país, né? Muito mal falada, em regra geral. Mas, inevitavelmente, somos seres políticos. Mesmo quando falamos que não gostamos e não nos envolvemos com política. Somos seres políticos. Então, quem inventou a agricultura, segundo os historiadores, eu falei para vocês, né? Que foram as mulheres. E por último, a questão era uma questão aberta, falando que era política. E a política, de uma maneira simples de se entender e ampla, essas relações, né? Essa aqui é uma aula de política, não uma aula de política partidária, vote partido tal, vote em partido... Não, mas de falar das relações, de conhecer, né? Quando nós falamos sobre a história da humanidade, sobre o desenvolvimento da humanidade, a gente está falando também de um desenvolvimento político. Ok? Um grande abraço aí, estudem. Não abandonem a escola. Vai passar esse tempo.